pessoal, eu sou a Débora e como prometido, hoje eu trouxe a comparação entre a série e o livro Bom Dia, Verônica. Então, se você ainda não assistiu a resenha da série, logo após esse aqui, aproveita e já assiste. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, vou deixar também nos cards para você conferir. E nesse aqui, eu vou fazer a comparação focando nas diferenças entre um e outro. E antes de começar a fazer a comparação, eu preciso dar alguns avisos. Primeiro, essa história é para maiores de 18 anos, porque aqui nós temos violência doméstica, estupro, tortura, sequestro, assassinato. E o outro aviso não é bem um aviso, é um comentário. Eu fiquei pensando muito se valeria a pena fazer esse vídeo, se não iria ficar muito repetitivo, já que a história essencialmente é a mesma. Eu achei que sim, porque, embora em essência, como eu já falei, a história seja a mesma, existem muitas diferenças entre o livro e a série, boas diferenças, né? Eu acho que aqui a história ela é expandida, né? Todo o universo do Bom Dia, Verônica está expandido, nós temos novos elementos e temos também boas explicações para o que a gente vê na série e que lá na série, né, o roteiro, ele não explicou. E aí eu comecei a anotar, na verdade, eu anotei desde o início, né, até para poder fazer o vídeo para vocês, e eu achei mais de 30 diferenças. Então, anotei tudo aqui, não reparem na letra horrorosa, porque quando eu escrevo rápido é desse jeito aqui. Então, eu achei mais de 30 diferenças, desde das características físicas dos personagens, o gênero musical que o Brandão escutava lá no carro, há diferenças realmente importantes, né, que realmente mudam aí um pouco o rumo da história do livro para a série. Mas então, começar agora de fato a fazer aqui essa comparação para vocês. Nós temos a Verônica Torres, que é uma escrivã da polícia, e é a Verônica quem narra a história em primeira pessoa. Então a gente fica sabendo ali, vai acompanhando tudo que acontece com ela e também os seus pensamentos. Dessa forma a gente consegue conhecer muito bem a nossa protagonista. Bom, então um dia a Verônica chega para trabalhar lá na delegacia de homicídios em São Paulo e encontra a Marta Campos. E ela foi denunciar um golpe que ela sofreu. Ela entrou em um site de relacionamentos e conheceu um cara chamado Pietro. E esse cara se apresentava assim como um príncipe encantado. E ele roubou o dinheiro da Marta e também a dopou e estuprou. E a Marta, Bom, aí aqui já tem algumas diferenças. A começar pela forma como a Marta se suicida, tá? E outra diferença também que aparece na Marta é que lá na série ela tem uma ferida na boca. E a justificativa para esse machucado é a própria substância do Boa Noite Cinderela. E aqui no livro nós temos uma outra explicação. E aí já começa a parte bizarra aqui do livro. É que aqui a explicação é um fungo que é encontrado em cadáveres. O Pietro pratica a necrofilia, que nada mais é do que o ato sexual com o cadáver. Então o Pietro passou o fungo para a Marta quando a estuprou, né? Ele a dopou e estuprou. E falando no Pietro, na série a participação dele é menor. E no livro ele tem uma participação bastante importante para Verônica. E é uma participação que continua até o final do livro, até as últimas páginas do livro. Eu gostei muito da participação dele. E aí nós vamos também a uma outra grande diferença que envolve esse personagem, é a própria investigação. Porque na série a Verônica começa a fazer a sua própria investigação, porém em um certo ponto ela leva a sua investigação para o Carvana, e o Carvana repassa essa investigação para a delegada, porque a Verônica, como eu disse, é uma escrivã. Anitta é outra diferença, porque
ela não existe aqui no livro. Também não existe essa investigação. A Verônica não chega a falar para o Carvana que está de fato investigando sobre esse golpe que a Marta Campos levou. Ela realmente resolve toda a situação sozinha. E na série ela leva isso para o Carvana, né? E como eu disse, o Carvana passa para a delegada Anitta. E aí eles de fato montam uma operação para identificar e localizar e capturar, digamos assim, o tal do Pietro. E a última diferença, ainda nesse ponto aqui da investigação, é a conclusão dela. Aqui no livro é bem diferente do fim que tem o Pietro lá na série. E além da Marta Campos, nós temos a vítima Janete Brandão. A Janete, ela sofre abuso físico e psicológico por parte do seu marido, o Tenente Brandão. E aqui também nós temos algumas pequenas diferenças. Primeiro, na forma como a Janete chega até a Verônica, né? Toma conhecimento da Verônica e tem o primeiro contato. Outra diferença é que na série, a Verônica, como ela é mais assim, emoção, ela já acredita logo na história da Janete. Aqui no livro, a Verônica fica ali com uma certa desconfiança em relação a Janete, mas em determinado ponto ela acredita e começa a fazer a sua investigação com o intuito de salvar a Janete. E aqui a Janete tem um conflito interno que até aparece na série, porém aqui é muito bem explorado e está muito em destaque. E lá na série aparece mais nas entrelinhas. É que a Janete, ela sente amor e sente ódio pelo marido. E ela também sente tesão e repulsa. E esse lado sexual da Janete realmente não aparece lá na série. Ela só é vista mesmo como uma mulher submissa, tanto no dia a dia quanto na cama. Temos também algumas diferenças aqui com relação a características físicas, tanto dela quanto do esposo, e também na questão familiar da Janete, porque na série ela só tem uma irmã mais nova e uma mãe que está doente. E aí a irmã aparece na história pedindo ajuda para o tratamento da mãe. E aqui no livro, a Janete é a caçula de 3 irmãs e a mãe delas já faleceu. Na série também a gente vê assim um entusiasmo por parte da irmã da Janete em relação à vida que a própria Janete tem. Então, assim, aos olhos da irmã, a Janete casou com um ótimo partido. Já no livro, as irmãs nunca gostaram do Brandão. E essa diferença não tem muita influência aqui no livro, mas tem bastante influência na série, porque a situação com a irmã dela, que vai visitá-la em São Paulo e passa a ter contato com o Brandão, acaba preocupando muito a Janete e sendo aí o grande impulso para ela tomar providência em relação à situação aí que já estava, né, insustentável com o marido dela. E um outro detalhe que aí assim tá aqui no livro, mas não tá na série, também sobre a Janete, é que em um certo ponto ela se coloca contra a Verônica. Na série, a Janete fica, né, nesse conflito e em alguns momentos ela quer a ajuda da Verônica para denunciar o marido, mas em outros momentos ela recua, ela fica com medo ou ela acha que o marido vai mudar, vai parar de cometer os seus crimes. No livro, ela de fato arma para a Verônica e coloca a Verônica em risco. Então é uma grande diferença que nós temos aí em relação à Janete. Até porque mostra que a Janete não é tão bobinha quanto ela é lá na série. Bom, e falando no Brandão, aqui os crimes dele são melhor explorados, porém também é uma parte difícil de ler, porque os autores eles detalham bastante os momentos de tortura. Lá na série a gente vê mais a parte do sequestro até e o depois, né? Aqui nós temos o personagem bem desenvolvido e muitas respostas às dúvidas que ficaram ainda da série. E lá
a Janete até pressiona ele para que ele dê algumas respostas, né, sobre o porquê dele cometer os crimes. Não é tudo que ele responde, e o que ele responde, ele é muito sucinto, assim, ele não entrega muita coisa. Aqui no livro nós temos todas essas respostas. A gente fica sabendo sobre a família do Brandão, né? Quem é a mãe, o que foi que aconteceu com ela, a avó dele, né? A gente tem lá na série, a gente vê que ela é uma índia, mas aqui a gente fica sabendo exatamente a tribo dela, informações bem pesadas sobre a própria tribo e a vida dessa avó dele, que foi uma vida também muito difícil, e é com a história da avó que começa o trauma do Brandão, e é esse trauma que vai acabar levando ele a cometer os seus crimes. E é na criação do Brandão que a gente encontra o porquê do modus operandi dele, o porquê do passarinha, o porquê da caixa, né, que ele obriga a Janete a utilizar. A gente entende também o porquê daquele perfil específico das vítimas e do próprio jeito do Brandão, né, dele ser metódico com a Janete, né, de ter que ter tudo muito perfeito em casa, muito arrumado, muito limpo. E voltando então para a protagonista, eu já citei aí em alguns momentos que na série a Verônica ela é mais humana, ela é mais emoção, e aqui no livro ela é mais fria, distante, ela chega a ser até cruel em alguns momentos. Tanto no livro quanto na série, ela tem um marido, um filho e uma filha. Lá na série, ela tem um relacionamento mais amoroso com os filhos e também com o marido. E aqui no livro, ela não tem muita interação com os filhos. E com o marido também, ela é bem distante. Na série, nós temos uma Verônica heroína. E aqui no livro, nós temos a anti-heroína. Na série, a motivação para a Verônica é a justiça para as vítimas, né? Para as mulheres. Ela tá ali tentando lutar contra o sistema, contra a burocracia e enfim. E aqui ela tá realmente motivada pelo sucesso. O que ela quer, assim, a justiça para as vítimas vai ser uma consequência, mas o objetivo dela realmente é o sucesso. Porque ela não está satisfeita em ser apenas a secretária do delegado. Ela quer realmente ser reconhecida. E ainda na parte dos relacionamentos, a relação que ela tem com os colegas de trabalho é diferente. Com o Carvana, na série, é uma relação mais pessoal. Ele, inclusive, é padrinho dela. Aqui no livro, eles têm pouquíssimo contato, assim. Eles se encontram, né, com frequência, porque ele é o chefe dela, mas é sempre muito rápido ali, uns diálogos muito curtos. E ela tem também dois colegas que a ajudam bastante, que é o Prata, ele trabalha no IML, então ele passa algumas informações para ela. Na série, eles são apenas amigos. No livro, eles já tiveram um caso. E a relação que ela tem com o Nelson também é diferente. Lá na série, a gente percebe logo que ele é apaixonado pela Verônica, né? Que ele baba por ela. E ele se envolve bastante na investigação, né? Com o intuito, primeiro com o intuito de ajudá-la e depois também querendo fazer justiça realmente para as mulheres. Mas, assim, ele dá todo o suporte para Verônica e ela recorre a ele toda hora e ele que vai dando jeito ali em tudo para ela. Aqui no livro, ela não envolve tanto ele assim na investigação. Ela realmente faz praticamente tudo sozinha e ele dá ali um suporte mais na parte tecnológica, digamos assim. E outra diferença na relação deles é o lado pessoal mesmo, porque eles já foram namorados e eles têm aqui algumas recaídas. Então, isso mostra também a diferença na personalidade da Verônica da série para a Verônica do livro, porque lá na série a Verônica é toda certinha, o final é praticamente o mesmo, mas tem as suas diferenças. E essas diferenças
elas são muito adequadas, né? O que ocorre na série, diferente do que ocorre no livro, é muito coerente com o desenrolar da trama lá na série. E o que ocorre de diferente aqui no livro é muito coerente com o andamento que foi sendo dado aqui, né? Com as suas particularidades. Então, assim, eu gostei muito do final, tanto da série quanto do livro, assim. Eu acho que eu gostei na mesma medida. O desenvolvimento do final da Verônica, lá do livro, ele é resultado do lado emocional dela, né? Tudo que ela sentiu, tudo que ela sofreu, toda a piração pela qual ela passou, levaram ela a tomar aquela atitude. E aqui no livro é justamente o oposto, é o lado racional da Verônica. E ela realmente assim já tinha uma inclinação para isso. A gente percebe ao analisar a trajetória da personagem aqui. Então ela já tinha essa inclinação e ela simplesmente aceitou e seguiu adiante. Então está aqui a minha recomendação para a leitura do Bom Dia, Verônica. E eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser comprar no site da Amazon. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhe com alguém que possa também se interessar por esse conteúdo. E não deixe de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito.